Boa tarde, pessoal. Vamos começar. Primeiro quero agradecer o convite, né, aí da Ana Beatriz, através da indicação da professora Thais. Eu, eu sou psicóloga, né, meu nome é Gleice, eu atuo na clínica, atuei durante 20 e tantos anos também como psicóloga judiciária, atendendo famílias, atendendo adolescentes, e isso, né, nesses anos todos de mudança, de transformação, né, me trouxeram aí uma bagagem interessante, né, para poder olhar um pouco para essas questões ligadas à tecnologia, né. Então eu vou seguir seguir mais ou menos o roteiro que a Ana Beatriz me passou. E aí a gente vai conversando, eu vou falando, eu tenho aqui também algumas anotações para que eu não me esqueça de nada que é importante para passar para vocês. Bom, a questão do vício do celular, né? A gente precisa falar de uma forma um pouco mais abrangente, porque não é só o celular que causa, que pode ser nocivo, né, na utilização abusiva, mas todo tipo de tecnologia, né, até mesmo a própria televisão e os videogames. Então, quando a gente fala hoje em vício, né, em dependência, a gente fala em dependência tecnológica, né, dependência à tecnologia. Porque assim, a tecnologia ela está inquestionavelmente presente na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente não tem como fugir hoje da utilização dessas ferramentas, né, desses instrumentos que estão relacionados à socialização, à informação, ao aprendizado. Só que o uso abusivo e o uso inadequado tem efeitos colaterais, né? Como o descontrole, né, emocional, comportamental, o sofrimento, né, críticas, enfim, tudo que representa aí né, uma impossibilidade de fazer uma escolha diferente, né? A gente fica atrelado àquilo. Tem alguns dados de pesquisa, né, que estão se mostrando aí muito presentes, né, na nossa cultura, na nossa sociedade, e um deles, né, traz aí a ideia de que mais ou menos entre um a dois jovens, né, adolescentes brasileiros, eles se tornam dependentes da internet, né? Por que a gente fala internet, né? Porque a partir de 1992, quando a internet foi criada e ela começou a se difundir pelo mundo todo, cada vez mais pessoas passaram a ter acesso a esse sistema de conexão, né, de rede mundial, e fazer uso desse recurso das mais diversas maneiras, né? Então, 1 a cada 4, vamos pensar, adolescentes brasileiros se definem como dependentes da internet. É uma coisa bastante séria e significativa, né? Existem outras estatísticas também, mas depois eu vou falar para vocês, porque eu acho que assim, é importante nesse momento a gente pensar que as causas são multifatoriais, são diversas causas, e são muito individuais, né? Então, para cada pessoa, a gente vê que existem padrões diferentes e muito particulares, muito únicos de busca dessa forma de estar presente no mundo, né? Então, por exemplo, a gente vê isso muito com todos nós, né? Você tá ali caminhando na rua, né? Você vai, pega teu celular, você dá uma olhada se tem alguma mensagem do WhatsApp, aí você abre rapidamente o Instagram para ver se tem alguma novidade e guarda o celular no bolso, né? Depois de mais ou menos 1 minuto, no máximo, você tira de novo, vai olhar de novo, porque quem sabe tem alguma novidade,
um like diferente, alguma coisa que aconteceu, aí você vai lá, rola a tela. À noite é muito complicado o uso das tecnologias à noite, porque é, é um momento que você está ali tentando conciliar o sono, tentando relaxar, mas aí vem algumas coisas à cabeça e você sente que está perdendo algo. Se você não olhar para o celular, você está perdendo informações, você está perdendo promoções, você está perdendo contatos. Então é uma sensação de muita urgência, né? Então isso já começa a se caracterizar como uma dependência, né? Algumas pessoas conseguem mais facilmente deixar o equipamento de lado e, e ficar ali consigo mesmo, em contato com, né, com o que está pensando, o que está sentindo, e aí o sono vem. Outras pessoas já são dominadas aí por uma ansiedade que não permitem que elas se desliguem tão facilmente, né? E eu gostaria, assim, de falar um pouquinho sobre o sistema cerebral, né, neurológico, que está relacionado com essas questões ligadas à dependência, sejam elas da tecnologia, sejam elas de substâncias, de drogas. Quando estávamos, né, em 1957, um farmacologista, né, um cientista sueco, ele descobriu que o nosso cérebro ele tem uma substância que nós chamamos de neurotransmissor, que se chama dopamina. Essa substância ela está ligada à sensação de evitação, de busca de bem-estar, busca de prazer, repetição de comportamentos que levam ao prazer, né, à alegria, ao bem-estar. Esse neurotransmissor, que é a dopamina, ele está ligado à motivação. Então a gente vai buscar, a gente está motivado a buscar aquilo que nos causa bem-estar, né? Evitando a dor e, obviamente, com isso a gente vai vivendo sensações de prazer. Então ele criou esse um termo, né, que é o sistema dopaminérgico, né? Porque existe interação de várias substâncias no cérebro que sustentam esse nosso comportamento de busca por repetir ações que geram prazer muito imediato e que são, de certa forma, rápidos, né? Fugazes. Né? O que significa? Que o nível de dopamina aumenta, a gente tem um nível, né, um nível básico, aí quando a gente toma algumas atitudes ou faz algumas escolhas ou ingere alguma substância, esse nível aumenta. Isso causa uma euforia, causa um bem-estar, causa uma sensação de prazer, só que esse nível abaixa de novo. Quando ele abaixa, ele muitas vezes abaixa aquém daquele padrão normal. Isso faz com que a gente se sinta mal. Isso faz com que a gente se sinta meio que angustiado, meio ansioso, gera uma sensação de abstinência, né? Então é o custo que a gente vai pagar para frente àquele momento de prazer, né? A partir do momento que abaixa além do normal, algumas pessoas respondem de uma forma mais tranquila, né? Vivem aquela irritação, aquela sensação de perda, né? Da possibilidade, né? De vivenciar o prazer, mas outras pessoas vivem isso de uma maneira muito intensa. Então, o que elas fazem? Elas vão lá buscar novamente aquele mesmo comportamento, vão realizar aquela mesma escolha que gerou a sensação de prazer. Então, isso é humano, é neurológico, né? Então, quanto mais a gente tem
a sensação boa, mais a gente vai buscar repeti-la. Só que também existe uma característica no cérebro, né, que faz com que ele busque ou ele necessite cada vez mais daquilo que gerou prazer, doses cada vez maiores e mais frequentes, para alcançar o mesmo nível de prazer. Isso é chamado de tolerância. Isso acontece com remédios, isso acontece com substâncias ilícitas, isso acontece com diversos comportamentos, como alimentação. Alimentação bastante calórica gera também esse prazer, né? E então essa abundância, né, esse excesso de tecnologia que hoje a gente encontra, que é acessível para todo mundo, né, tem o potencial de de gerar dependência, como se fosse uma substância, né? Uma droga ilícita, o álcool, o cigarro. Então é muito sério isso tudo, né? Isso a gente está falando só das questões neurológicas, né? E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho das questões emocionais e mais subjetivas. Bom, a busca por esses eventos intensos e transformadores, ela gera efeitos colaterais, né? E muitas vezes nos torna um tanto quanto insensíveis, um tanto quanto desconectados de sentimentos e sensações nossas e dos outros, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa prestar muito atenção. Existe hoje, né, na nossa cultura, uma ideia muito fantasiosa de que a gente pode viver sempre situações prazerosas, sempre situações de alegria, sempre situações de prazer e de conquista, né? Isso é uma fantasia que funciona muito a cargo do nosso sistema capitalista, né, de consumo. Então está muito relacionado ao consumo. E essa ideia de eliminar a dor e, né, excluir a dor da nossa vida e viver uma vida para sempre estimulante é uma ideia muito falsa, muito ilusória, só que nos mobiliza para a busca de coisas que irrealisticamente dão essa sensação de fuga do tédio, de fuga da dor. Então, quando a gente não entra em contato com as nossas emoções, com os nossos sentimentos mais profundos, mais essenciais, a gente não cria, a gente não gera um fortalecimento real do nosso potencial humano, né? De superação, a maneira como a gente se coloca disponível para encarar desafios, encarar projetos a médio e a longo prazo. Então, tudo tem que ser muito imediato. E a tecnologia, a internet, principalmente, vem para tentar camuflar essa necessidade que nós temos de crescer a partir também da dor, né? E não só das experiências alegres. Então, vejam como tudo isso está relacionado. O cérebro funciona de uma maneira que fortalece ainda mais a possibilidade de se criar dependências, né? Do ponto de vista emocional, né? A gente vai falar um pouquinho sobre redes sociais e, a princípio, né, o quanto elas hoje nos influenciam na busca por uma imagem, um ideal inatingível, né, muito fantasioso, não real, não humano, não conectado com a nossa subjetividade como pessoas, né? Não existe uma possibilidade de se atingir plenamente a satisfação. Isso é humano, né? A gente sempre está em busca.
Mas as redes sociais, pela maneira como a coisa se construiu, né, reforça esse lado, esse lugar assim de tenho que passar uma imagem perfeita. A gente acaba se distanciando daquilo que nos define, né, da nossa própria identidade. Então, no final de contas, quem somos nós de fato? Quem é cada um de nós? Na nossa essência, na nossa própria constituição psíquica, né? Acho que dá para entender. Então, a gente quer meio que fazer parecer que nós somos iguais a todos os outros, né? Numa busca por um idealizado de uma imagem perfeita. Isso nos distancia das pessoas, né? Isso nos deixa vulneráveis, porque nos deixa isolados e solitários, mas nos entorpece também, né? Nos confunde, a gente se distancia do outro, mas a gente se distancia de nós mesmos, né? Então a gente pode pegar várias vezes o celular durante o dia e ir lá rodar a tela no Instagram e a gente vai ver um monte de imagens de pessoas legais, bonitas, arrumadas, felizes, passeando, né? Isso pode até ser que seja uma parte da vida delas, né? Mas é apenas uma parte, né? Mas a gente tende a se sentir desvalorizado, porque a gente muitas vezes tem uma estima, né? Uma baixa estima, um ideal que nos parece, né, tão correto, mas tão inatingível, e isso mobiliza. Poxa, por que eu também não sou assim, né? E com isso, obviamente, essa sensação, né, essa percepção nos leva a desenvolver ansiedade, depressão, nos leva a nos sentir desconectado com a nossa própria vida, com o nosso próprio corpo. É um sofrimento psíquico muito grande, né? A gente nutrir esses ideais. Uma outra questão aqui que a Ana Beatriz me colocou é assim, né? Como saber quando está ocorrendo a dependência, né? Sinceramente, eu acho que hoje em dia, grande parte, se não a maioria das pessoas que têm acesso a meios tecnológicos são dependentes. Se sentem mal, se sentem incomodados, se sentem angustiados, entediados quando se veem obrigados a ficar sem o dispositivo tecnológico, o celular, o computador, o videogame. Então, acho que esse é um sinal, né? Como é que eu me sinto quando eu estou num lugar e eu não posso usar o meu celular? Quando eu estou na escola, quando eu estou fazendo uma refeição com a minha família, quando eu estou num consultório médico, enfim. Como é que eu me sinto? Quando eu tenho que dormir, né? Quando eu tenho que desligar para poder dormir, porque eu preciso acordar cedo, eu preciso ir para a aula, eu preciso trabalhar e eu não consigo. Gera um mal-estar. Então, a partir do momento que a pessoa sente que ela tem essa dificuldade, eu acho que a gente já pode olhar aí para uma dependência. Claro que tem graus, né? Tem graus mais leves e mais graves, gravíssimos, né? Existem aí hospitais hoje que tratam a dependência tecnológica porque ela implica muitas vezes eu já tive em palestras com psiquiatras, com médicos, com especialistas que contam casos de adolescentes, de jovens que não paravam nem para comer. Eles ficavam jogando, aí era um comportamento de competição, né? Eu acho que isso também era uma competição online e era constante, né? Então não parava para comer, o jovem já estava com deficiência nutricional, com problemas
gravíssimos psiquiátricos, até por falta do sono. Então, existem graus, mas tudo é um sinal de alerta, né? Então, se a gente não consegue desligar sequer para fazer uma refeição, e isso nos incomoda, já é importante ficar tendo cuidado para tentar reverter isso, né? Não existe como, né, a gente deixar de utilizar os meios tecnológicos, é impossível hoje, mas a gente pode se treinar de certa maneira, né, para diminuir gradualmente o tempo que a gente fica na tecnologia. Substituir por outras atividades, isso acho que vocês já devem estar cansados de ouvir, né, cansadíssimos, e já sabem o quanto é difícil, né, é muito complicado, é muito difícil. A gente pensa que nas escolas, de fato, não seria adequado permitir a utilização do celular, talvez para uma pesquisa dirigida, mas muito assim restrito, né? Existem bibliotecas nas escolas, é importante a gente poder voltar a ter contato com material impresso, com livros, com apostilas. Parece coisa, né, do século retrasado, mas pensem que o nosso cérebro tem também uma plasticidade, que ele se adapta, né, àquilo que é constante. Então, nós temos que ampliar os contatos que nós temos com as coisas, com a realidade, em vez de restringir, né? Porque se a gente restringir só para a tecnologia, daqui a pouco a gente não vai mais conseguir se relacionar frente a frente com as pessoas, a gente não vai mais conseguir se socializar, não vamos conseguir ler um livro, né? O tempo vai construindo novas conexões cerebrais. Então, a gente tem que ampliar e não reduzir. Temos que ter essa perspectiva de que toda a dependência, ela traz um olhar para um vazio, né, interno. Então, se eu preciso daquela tecnologia, assim como se eu preciso do outro, eu não me imagino vivendo, eu não faço sentido como ser humano, né, sem algo, eu tenho uma dependência. E essa dependência, ela também tem graus, mas se ela promove o meu sofrimento, ou o sofrimento das pessoas que estão ao meu redor, se ela me limita, se ela, ao invés de me ajudar a ampliar o meu olhar sobre o mundo, ela me restringe, eu preciso cuidar, né? Eu preciso cuidar e eu preciso descobrir o porquê, o que está acontecendo, o que está gerando isso, o que dentro de mim está promovendo essa busca por algo para suprir, né? A psicoterapia, o apoio familiar, o apoio médico, tudo isso são perspectivas para que a gente possa amadurecer, né? Nos potencializar enquanto pessoas. Eu queria comentar agora com vocês aqui uma estatística que consta da cartilha de dependências tecnológicas que foi publicada pelo governo federal, cujo consultor é o Cristiano Nabuco Abreu, que é um psicólogo que trabalha na Faculdade de Medicina da USP, justamente nessa área, né, de dependências tecnológicas. Então, assim, por exemplo, né, a gente fala do excesso de exposição nas redes sociais, que gera muita ansiedade, que pode gerar sensações de isolamento, né, de abandono. Estamos falando aqui do número de jovens, crianças e jovens
que acessam no Brasil a internet todos os dias, de 88% entre 9 e 17 anos, então a gente vê que é realmente praticamente a maioria. Falamos aqui, ele traz também que cerca de 52% de pessoas numa pesquisa realizada dizem que não conseguem ficar o dia inteiro longe de aparelhos. Smartphone, computador, né, notebook, e reconhecem que alguns deles, né, cerca de 16%, reconhecem que o uso do smartphone atrapalha o trabalho, atrapalha o relacionamento familiar, atrapalha os estudos. Então a gente vê que não é tão pouco, cada vez mais está aumentando o número de pessoas que sentem que estão limitadas com o uso da tecnologia. Eu acho interessante a gente pensar nessa palavra, né? Limite, né? Vamos falar disso daqui a pouco. A orientação que é dada para jovens a partir de 13 anos, né, é que haja um diálogo claro e aberto em relação ao uso das tecnologias. Até 12 anos, por exemplo, de 6 a 12 anos, o conselho que é dado, a orientação que é dada, é limitar o uso no máximo 2 horas diárias. Nos outros horários, no tempo restante, a criança precisa de vivenciar uma série de experiências, né? Esportes, brincadeiras, leitura, né? Convívio familiar. Então vejam como é realmente quanto a mais nós ficamos, né, em contato com as tecnologias, né? Então, quando a gente fala em limite, eu fico sempre pensando que antes do advento da internet, e isso não faz tanto tempo assim, que foi em 1992, que começou a ser difundida, né? Imaginem, assim, vamos fazer um exercício de mentalização, assim, né? Imagine nós morando numa área rural, uma casa, numa fazenda, num sítio, enfim, com muito verde, muita natureza, com oportunidade de convívio com animais, com familiares próximos, e a gente está lá olhando através da nossa janela, né? E a gente olha e vê lá, né, no horizonte uma montanha, e ficamos pensando, né, o que será que tem além dessa montanha, né? O que será que existe para além dela? Mas a gente só vai ter, a gente tem algumas formas de saber o que tem além dela, né? Uma é a gente indo até lá, né? Indo até lá, conhecendo o povo que mora ali, o espaço, né, físico que as pessoas habitam, o idioma que elas falam, a comida que elas comem. Aí a gente também teria como saber o que tem lá a partir de alguém que chegue até nós e que tenha estado lá, né? Alguém com quem nós vamos sentar e vamos conversar, e ele vai nos contar como é que foi a experiência dele para além daquela montanha. Ou ele vai nos trazer um livro sobre uma história que se passa ali. Ele vai contar como é que ele se sentiu, como é que são as pessoas. E, né, a gente vai saber de uma maneira muito pessoal, né, muito direta, né, como foi a experiência para além daquele lugar que eu vivo, né? Pois é, a partir do advento da internet, essa conexão com o mundo, né, ela se dá de forma ilimitada.
Você abre teu smartphone, você abre teu computador e você vai lá no Google, né, e coloca o nome, né, daquela montanha, ou o nome daquele lugar que tá para além daquilo que você tá vendo, né, da sua casa, e vai se abrir, assim, um monte de informações, né, ilimitadas. Você pode abrir milhares de janelas e vai estar ali falando, cada uma vai falar sobre um aspecto, e você vai poder ter uma visão superficial, né, de certa forma, do que você pesquisou. Porque normalmente a gente não aprofunda, né? A gente vai lá, abre uma janela da Wikipedia, por exemplo, e vamos ler sobre aquele lugar. E, né, a gente sabe que são informações bastante limitadas, né, bastante rápidas, né? E vamos nos satisfazer com aquilo. Se não, a gente vai abrindo janela atrás de janela, uma janela vai puxando a outra, e de repente a gente já não está mais naquela montanha ou naquela cidade, a gente já está em outro lugar, e outro, e outro, e outro, e outro, infinitamente. Então, a sensação que nos dá, muitas vezes, é de falta de limites, de falta de referências, de falta de contenção, de falta de aprofundamento. Ter limites é extremamente importante. Quando a gente pensa em liberdade, só faz sentido a liberdade a partir do momento em que existem referências. A falta de referências, ela está muito mais ligada à servidão, da ausência e da busca contínua, da insatisfação, do que a liberdade. Isso pode parecer contraditório, mas se vocês pararem para perceber o quanto é importante, o quanto a gente se sente mal, muitas vezes, de não ter referências e dizer, vou me aprofundar em determinado tema, em determinado assunto, e a partir dali tá bom para mim, né? A internet, ela nos leva a fazer justamente o contrário, de não ter limite. Uma janela vai puxando a outra, e a outra, e a outra. E sabe quantas janelas a gente consegue abrir num smartphone, ou num notebook, no celular? Infinitamente. Isso gera angústia, isso gera ansiedade, isso gera insatisfação, né? Então, por isso que é importante a gente também ter limite em relação ao tempo de uso da tecnologia, porque quando a gente não está usando a tecnologia, a gente está fazendo alguma outra coisa que venha a ser também uma ação, uma atividade que nos permitem contatos por outros caminhos, né? É algo muito novo no mundo, né? Porque até então a gente morava ali, né, naquela casinha atrás da montanha, e tudo que estava para além exigia um tempo, um esforço, um envolvimento muito maior de descoberta. Agora não, né? Então é algo que nos instiga, mas que também pode nos escravizar. E é isso. Estou à disposição, caso vocês precisem de mais alguma informação, caso queiram algum outro esclarecimento. E agradeço novamente o convite. Um abraço para vocês.